astronautas! E aí, tudo bem? Como vocês estão? Mais uma vez aqui na nave da Suprasis, sem rota marcada, mas sempre subindo. E sem olhar para trás, porque nosso foguete não tem retrovisor, viu, Matheus? Isso aí. E estamos dividindo mais uma vez com vocês um pouco de conhecimento, um pouco de informação. E a intenção de hoje é tirar as dúvidas das empresas que precisam ter um relacionamento com as software houses, né? As casas de código, a gente que oferece sistemas para vocês utilizarem na sua empresa no dia a dia. Então hoje a gente vai trazer muita informação sobre os melhores relacionamentos com isso, como trabalhar, como proteger a sua empresa, como fazer implantações, qual que são os principais problemas. Nós vamos trazer essas informações, tá bom? Essa é a nossa intenção, preparar você, empresário, que tem uma empresa em ascensão, que você quer trocar o seu sistema, ou não está feliz, ou quer saber quais são as dificuldades. Nós vamos estar preparados hoje e os processos para passar essas informações. Estamos aqui com o Vitor. Isso aí. Então, se apresenta aí. Para explicar hoje para o pessoal um pouquinho do nosso dia a dia, que é essa questão de lidar com o cliente desde o primeiro contato, todo o processo de implantação, planejamento, e explicar principalmente esses impasses, né? Alguns detalhes que é importante, que às vezes o pessoal que já passou por uma troca de sistema, né, tem um pouco de receio, ou muitas vezes uma má experiência, né? Então a gente está aí para explicar isso melhor hoje e tirar a dúvida de todo mundo. Pessoal, o Vitão está hoje como diretor da empresa, sócio da empresa também. Sim. E com muita propriedade para nos ajudar com essas informações hoje, né? Estamos aqui também com o Matheus Pinheiro. É isso aí, rapaziada. Dos outros episódios, se vocês lembrarem de mim, né? Mas estamos aí mais uma vez para tentar desmistificar um pouco disso tudo, né? Dessa troca de sistema, das necessidades, como o Vitor falou. E a gente com certeza tem muito conteúdo bacana para conversar aqui hoje. Bacana. Matheus atua hoje como no setor de implantações, tá? Então estamos com duas pessoas aqui que têm muito conhecimento, têm propriedade e vai nos ajudar. Beleza? Então bora para cima, vamos trazer informações para eles e ajudar aí nas possíveis decisões e tomadas para o seu futuro. Isso aí. Pessoal, começo aqui a nossa conversa, tá? O nosso bate-papo, perguntando para vocês assim, ó. Suprasis, ou falando em software house, empresa de sistema, qual que é a principal função dela, Vitor, hoje no mercado? Qual a sua atuação? O que é realmente que ela oferece? Hoje, se a gente for olhar a velocidade que as coisas acontecem, as empresas crescem muito rápido, a intenção em todas elas é oferecer produtos que acompanhem o desenvolvimento, né, que acompanhem a tecnologia e, principalmente, resolver as dores dessa empresa, né? Quais setores ela tem, o que a gente pode oferecer de melhor, tanto para os processos internos, né, para que isso flua de uma maneira mais rápida, né, mais prática, e também na gestão, né? O que a gente pode entregar de número, de resultado, de dado, para que essa empresa consiga fazer um planejamento estratégico eficiente, ele consiga ter o domínio de todos os setores, as operações, né? O foco é entregar a solução para o cliente, que ele possa usar em todas as áreas, né? Sempre atender e tentar melhorar a empresa como um todo, né? Maravilha. Isso aí. A intenção é justamente, né, facilitar a vida, né? Resolver os problemas, não criar mais problemas, como algumas pessoas têm certos receios. E a intenção é justamente, como o Vitor disse, resolver a dor da empresa, né? Ah, poxa, eu tenho uma dor no meu financeiro hoje. Ah, não, eu tenho uma dor no meu controle de estoque. Ah, não, eu tenho dor em saber se no final das contas a minha empresa ela tá me trazendo lucro ou ela tá me trazendo prejuízo ao final do mês. Como eu vejo isso de forma clara? O sistema hoje, ele vem para solucionar esses problemas. Não é possível, no mundo moderno que nós estamos, no momento atual, uma empresa sadia não ter um software, não ter um sistema, né? E nós oferecemos esse produto, esse sistema, essa tecnologia e com a consequência de ter uma solução que traga retornos, estratégia, controle, gestão
é E esse... principalmente segurança, né? A gente vê muita Segurança. busca, a segurança da informação que está lá, né? Quais os mecanismos o sistema faz para garantir aquilo que está lá, né? Os controles de usuário, permissões e tal, a definição de processos bem esclarecidos, né? Para que a pessoa possa olhar aquele dado lá e confiar nele. Somos, hoje, uma indústria, uma fábrica que desenvolve sistema para oferecer para você controlar a sua empresa. Beleza? Pessoal, maravilha. Entendendo o que a gente oferece, primeiramente, quais são os pontos indispensáveis para que a gente tenha no mercado um bom produto e consiga oferecer isso para essas pessoas que precisam. Bom, a gente tem como ponto crucial a gente entender, né, a real necessidade do cliente, pegar a ferramenta e falar, olha, a ferramenta ela consegue solucionar a tua dor, o teu problema de determinada forma. Assim, a gente aplicando a ferramenta, a gente consegue ter um retorno positivo para esse nosso cliente, trazendo o que ele espera. Isso aí. Importante a gente lembrar que o nosso foco é resolver a dor, né? Resolver a dor da empresa que está crescendo, da empresa que cresceu e não teve tempo ou não teve a devida atenção nesses processos, né? Nesse cenário, que acontece muito hoje. A empresa tem um porte legal de funcionários, um porte legal de faturamento, e você vai ver, não tem sistema nenhum. Tem o básico. O básico que eu falo é o que todo mundo tem que fazer para existir. É gerar nota, controlar talvez o estoque e o que pagar e receber, né? Quando você pagar e receber, tem que ter ali o básico para pelo menos manter as coisas em dia, né? Mas a gente costuma ver cenários nesse ponto. Então, é a gente ter produto para poder oferecer para esse pessoal que pode estar em vários pontos, né? Pode estar muito avançado ou estar lá no começo ainda, buscando soluções simples ainda, né? Pessoal, eu cuido mais da parte interna da empresa, do suporte interno, né? E a gente emprega um conceito com a galera, com a equipe assim, ó. Nós não entendemos que nós temos um cliente. Nós entendemos que nós temos um parceiro. Porque o sucesso desse nosso parceiro, ele realiza a concretização do nosso serviço bem prestado, Sim. né? E, consequentemente, ele estando evoluindo financeiramente, crescendo, quer dizer que a gente está conseguindo oferecer para ele um produto e a gente está sendo para ele um grande suporte. Então, eu acho que pensar por esse caminho, por esse lado, é indispensável. Né? É indispensável não realizar esse trabalho. E a longevidade, né? A gente é um casamento, eu falo sempre. Sistemas é um casamento. Então você está conhecendo primeiro, depois você está evoluindo, porque a gente tem clientes aí de 15 anos aí, muito bem, e pretendemos chegar muito longe, né? Isso não é um cliente, é um parceiro. Né? Então a gente tem que pensar, tanto para todo mundo, né? Eu sempre costumo falar isso. Tem que se conhecer bem, tem que entender onde você está, tem que entender aquilo que você quer, se ali vocês podem crescer juntos, né? E acho que isso, quando a gente começa a olhar pelo lado da parceria, os dois tentam se ajudar, né? Então, o motivo de ser parceiros, né, é os dois ganharem. Com certeza. E nós não estamos falando aqui de situação financeira, não estamos falando em dinheiro. Estamos falando de crescimento, né, de vislumbrar, né, melhores condições diárias de tranquilidade, de controle, de cenários dentro da vossa empresa que um sistema ele pode oferecer, né? Sim. Essa interação, né, essa nossa interação com esse cliente, com essa empresa que precisa de um sistema, tá? Como que ela deve acontecer hoje? Qual que é a melhor maneira desse relacionamento ele ser uma coisa top? A gente for partir do princípio, né? Vamos falar do comecinho lá então. Quando a gente vai buscar uma empresa, eu tenho lá uma empresa tal, quero buscar um sistema. Primeira coisa, eu tenho que ter um apoio de alguém tecnológico, né? Vamos falar assim, alguém técnico. Aí entra aquele passo da pessoa de TI, né? Porque hoje tem empresas num ponto tal. A gente precisa selecionar uma empresa no mercado que vai atender um sistema para a empresa, né? Vou escolher quem? Vou escolher talvez uma referência que eu tive. Hoje basicamente é referência, né? A gente vê muito. Tem uma empresa parceira que usa um sistema muito bom, muito bem atendido, o pessoal só tem elogios. Aí é onde o primeiro passo, o primeiro contato é esse.
E para que isso seja da melhor maneira possível, é a gente conseguir ter alguém de apoio lá dentro, conseguir ter alguém para tirar essas dúvidas, conseguir explicar realmente qual é a função, né, do sistema, que ainda existem muitas dúvidas hoje. Empresas procuram, né, sistemas achando que a gente vai resolver problemas comportamentais, problemas de relacionamento, problemas de processos internos que não cabem a sistemas, né? Mas quando tem alguém lá dentro que a gente consegue explicar isso tecnicamente, né, tal, acho que consegue ter um relacionamento bem legal desde o início, né? Pessoal, depois, Vitinho, coloca para o pessoal aí no card, em algum lugar em cima do vídeo aí, nós falamos em alguns podcasts anteriores sobre a importância de um TI dentro da empresa. Tá? Então depois vocês acessam aí, também façam a visualização, porque tem muita informação baseada no que o Vitor acabou de falar. Esse é o ponto inicial, né? Começa o relacionamento nessa procura, né? Quem que eu vou buscar, da onde tem, quais são as referências, né? Matheusinho, diretamente como suporte, né? Como consultor, como técnico, você se relaciona com muitas empresas, com usuários, com diretores. O que você acha aí da relação com esses clientes? O que você concorda que é uma coisa bacana, sadia e evolutiva? Bom, a gente, querendo ou não, a gente tem diversos níveis e graus de experiência, né, ao longo dos contatos que a gente efetua ali no momento que a gente está prestando, né, o atendimento, fazendo todo o decorrer da implantação do sistema. Só que certos pontos são muito interessantes, como por exemplo, determinados atores ali do sistema que a gente chama, o pessoal que vai interagir, eles acabam muitas vezes vendo você como sendo um professor ali de tudo que está acontecendo. E isso é muito interessante, chega a ser, assim, num ponto pessoal, é gratificante, porque as pessoas elas te dão um nível de atenção de que, como tudo que você está falando ali, elas tomam como verdade. Porque assim, não, ele ali é o cara do sistema, ele é o cara que está disposto a resolver o meu problema e ele está me ensinando como eu vou fazer isso, como que eu vou resolver o meu problema no meu dia a dia. Então, é uma experiência fantástica, se a gente pôr na ponta do lápis. É interessante o que você citou, porque a gente coloca a experiência hoje adquirida pelo Vitor, né? Esses longos anos trabalhando, principalmente a campo, né, Vitor? Essa proximidade com vários cenários diferentes, na hora que você for conversar com um usuário, na hora que você vai conversar com um diretor, você consegue ter bagagem, nós conseguimos ter bagagem em muitos cenários que mostra para o cara a propriedade que você tem no cenário. Né? Então, cara, como que eu controlo hoje o meu nível de cobrança? Qual que é a melhor maneira de fazer? Então, a gente consegue trocar essa ideia, né? Sim. De principalmente aí entra naquele assunto da questão da melhoria, né, da parceria, porque esse tipo de evolução vem acontecendo no sistema para que todo mundo consiga usufruir, né? Então, às vezes um cliente identifica uma situação legal lá, que um controle novo, que pode facilitar essa questão da cobrança, que a gente vê com bons olhos e vamos fazer para poder ter isso a oferecer, né, para os demais clientes. E aí, numa conversa desse tipo, a gente tem propriedade de poder olhar e ver vários níveis de cenário, né? Então, você lembra de um cliente lá que não controlava nada, que começou a controlar pouco, já teve um resultado, e você consegue lembrar até do cliente a um nível bem avançado que tem ferramentas mais evoluídas, né? Que quer ferramentas mais evoluídas para controlar isso. Então, você tem N exemplos, né? Porque funciona muito com exemplo, ó. Esse cenário aconteceu dessa forma, resolveu-se desse jeito. Não só falar, né? Eu gosto muito de colocar exemplo porque ajuda a gente também a lembrar, né, do processo como um todo e a contextualizar, né, para quem não está envolvido, como funciona. Então, essa bagagem vem mesmo, mas é do dia a dia, de muito tempo, né? Know-how, né, adquirido nessa... E é sempre esse tipo de conversa, né? Essa parceria, de trocar ideia, ó, o que você vê? Ó, você tem vários clientes, tal, você está em contatos com muitas pessoas que fazem a mesma coisa. Financeiro de várias empresas, gestão de várias empresas. Como que você vê que a maioria enxerga de que forma esse cenário? Então você tem como argumentar e entender porque você tem vários exemplos, né, na prática. É bacana sentir que isso funciona, né? Atualmente nós fizemos a migração, né, de um cliente que você implantou, né? Sim. Do setor de implantação para o setor de atendimento interno, e você vê a satisfação, cara. E o cliente chegou a falar assim, Vitão, não tinha compartilhado isso com ninguém, ele falou tipo, Matheus, você vai nos deixar agora, né? O Matheus... Saudade. O Matheus,
nos ajudou muito aqui, fez as coisas acontecerem, né? É lógico que tem todo motivo, a gente explica que são setores diferentes, São ele fases, precisa, né? Ele precisa evoluir aquela fase, mas essa relação, né, que você adquire com o cliente, eu acho que é a interação perfeita que a gente estava falando aqui. E até com o usuário, né? Eu tenho um exemplo, esses dias atrás chegou um cliente para mim, numa indicação de um rapaz que participou de um processo de implantação de um cliente lá, tipo, de 6 anos atrás. Ele trabalhou na empresa que a gente implantou o sistema e hoje ele trabalha num outro lugar e ele tinha meu telefone, porque é contato meu de implantação, e ele me mandou uma mensagem, ó, tô numa empresa aqui assim X, não tá funcionando, tal, ó, vou passar teu contato pro diretor, ele vai entrar em contato. Então você vê, o relacionamento de lá de trás, que foi pendurando e foi dando certo, né? O cara vê como referência, Sim. né? Sim, são boas experiências. Até de clientes nossos, às vezes. Cara, já teve vários clientes que são nossos, né? Há vários anos implantados já fiz o processo de implantação lá atrás. De repente, às vezes, chega uma mensagem. Ô, Matheus, e aí, como é que você tá? Nossa, cara, hoje eu pensei no você e tal. Lembrei de quando você me ensinou a fazer tal coisa, tá tudo bem por aí. E é uma relação muito legal, cara. Nós, para finalizar esse tema, né? A gente prega, né, Vitor? A gente fez uma reunião há muito tempo atrás e decidimos, né? Por mais que nós atuamos na parte de tecnologia, na parte de informação, na qual você quer pegar o seu sistema e fazer ele trabalhar em várias maneiras, até robotizado, para entender e entregar algo rápido, a gente prega tentar fazer a SupraSys ser humanizada. Sim. Né? Ser humanizada para ter essa relação de proximidade. Né? Porque hoje está tudo muito frio, né? Tudo é muito tecnológico hoje, né? O atendimento falar com autoatendimento, falar com o robô já parece normal, que você vai né? comprar é o autoatendimento. Sim. Então, a certo nível de gestão, você tem que trocar ideia, não tem como. Tem empresário muito bem sucedido, tal, com uma bagagem de conhecimento muito grande, mas que gosta de trocar ideia com alguém. Ó, o que você vê, o que você enxerga, né? Então, essa proximidade tem que existir, né? Isso eu vejo que é bom para todo mundo, tem que existir porque é evolução em conhecimento, né? E o legal é que, tipo assim, ó, você entende que determinados clientes fazem isso contigo, Sim. determinados clientes fazem isso com você, fazem isso comigo. Eles vão criando esse elo, né? Sim. Eu acho que a gente se deixa levar por trazer esse conceito dentro da SupraSys de ser humanizado, e isso tem retorno, flui, e a gente começa a mostrar que não é um cliente, é um parceiro. Sim. Pessoal, temos cenários que a empresa não tem nenhum controle, temos cenários que a empresa tem controle. Mas vamos falar da que ainda está engatinhando, certo? Qual o momento que ela começa a entender, ela começa a identificar que ela precisa de um sistema? Qual que é essa fase? Qual que são os primeiros sintomas disso, né? Tem bastante exemplo básico, né? Que assim, é quando o operacional fica exaustivo, né? O que acontece? O cara tem 4 pedidos no dia, ele vai lá, pega os 4 pedidos, vai lá no estoque, pega, entrega no balcão, resolvido. Amanhã ele tem 20, aí ele põe 2 pessoas. Amanhã ele tem 40 pedidos, ele tem 3 pessoas. Daqui a pouco ele vai olhar que ele tem 1 pessoa para cada 10 pedidos. Aí ele vai falar, não, eu tenho que ver alguma coisa, tem que existir alguma coisa, né? Pra me ajudar. Pra me ajudar. Aí geralmente tem alguém de referência. Mas hoje tem muito conteúdo. Nossa, tem conteúdo aí na internet de monte. Vamos ver como que isso funciona num grande ponto. Sim. Aí o cara vai ver que tem um sistema que vai gerar para ele o relatório de apanhado de estoque na sequência, usando endereçamento e tal. Cara, isso aí eu elimino, né, eu ganho uma agilidade muito grande. Então, as dores do dia a dia vai pontuando essa necessidade. E aí é uma junção de dores, né? Difícil o cara, vou buscar só por essa principal, né? Às vezes ele tem essa dor aí ele tem a dor na cobrança, que ele não consegue gerar um boleto lá para mandar no e-mail, que ele tem que entrar lá no banco, imprimir um boleto para mandar. Ou a nota, hoje ele faz 1 nota, 2 notas. Daqui a pouco ele precisa fazer uma nota de uma carga de 20, 30 notas, né? Então essas dores do dia a dia vai chegando, para quem está começando, né? Igual você abordou, essas dores do dia a dia vai despertando nessa necessidade. Eu acredito muito no que você falou mesmo. E um dos pontos que eu vejo que ele é mais assim, destaca bastante, é quando o cara sente que ele está crescendo, ele começou a ele fazer, certo? Aí ele precisa de uma pessoa, falou isso, beleza? Precisa de 2, 3. O que aconteceu com esse cara? Ele perdeu o controle.
as coisas estão fluindo, mas ele não tem a informação para tomada de decisão. E ele não tem nem o tempo para fazer isso, que ele está envolvido no operacional. Sim, né, que faz todo né? sentido, né? Isso serve para o cara que ainda não tem nada, né? E para o cara que tem algo que também não consegue resolver a solução dele. Então, cara, eu preciso entender o que o setor tal faz, o que o fulano, o que o ciclano está me trazendo de resultado e para onde a empresa está indo, né? Eu vejo que esse é um ponto que é aquele start, aquele sintoma. O cara não está conseguindo ter a gestão do negócio dele, não está conseguindo ter o controle. Não sabe em que momento comprar, como vender. Não sabe quem cobrar. E as coisas começam a não dar certo, assim, em alguns pontos, né? Sim. Aquele negócio da entrega que você fazia até 5 horas, você vai começar a acabar às 6:30. Aquele negócio que o banco você tinha feito lá até 10 horas, você está levando a parte da tarde para fazer. Então você vê que as coisas vão se alongando, né? Geralmente nesse ponto, a pessoa vai lá, faz o banco pela manhã, conciliou, fez extrato, beleza. Aí ele vai olhar alguma coisa de compra, à tarde ele vai fazer alguma coisa e tal. Às 8 horas do dia já não tá dando para ele. Exato. Por quê? Tem dores ali que ele precisa olhar, né? Ô Vitor, a gente já participou lá no passado, quando nós fazíamos muita implantação, né? E quando tudo começou, viu, Matheus? Eu e o Vitor, a gente tá na lida aí de quando a nota ainda era no papel, né? Tem Cansei de configurar a nota, jovens aí, né? A galera mais nova, até empresários, nunca fizeram uma nota num formulário manual, né? Talão primeiro. Talão. O talão, exatamente o talão. Nunca fizeram a nota no talão. Depois para impresso, na matricial, né? E assim, ó, qual que era aquelas dificuldades, Vitão? O cara às vezes controlava, ou naquele fichário que você coloca os papelzinhos, tá? Ou no Excel, numa planilhinha. Excel já é evoluído. Já é evoluído, mas às vezes o cara fazia aquilo ali porque ele pegava aquele papelzinho, ele lançava todas as contas do cara lá só para ele ter mais ou menos um detalhe, mas já era evoluído, igual você falou. A principal, e é legal comentar isso, porque a principal dificuldade é quando a gente às vezes apresentava uma solução para o cara, porque o cara já estava estagnado e ele não sabia o controle, porque não tem como você saber quanto você tem para receber no mês olhando para um bloco de notas, né? Um bloco de notas ou para aquele, como chama aquele negocinho, né? Que vai colocando fichário, arquivos, os arquivos, né? Cara, olha, o que eu tenho de atraso aqui, né? Geralmente ele tem por dia, né? O que eu tenho que receber do dia 10, o dia tal tá nesse aqui, do dia tal tá nesse aqui. Né? Pessoal, às vezes eu tô falando isso para vocês, parece ser surreal, que não existe hoje, tá? Tem casos ainda que existe, mas isso veio lá do passado. O que eu quero comentar é o seguinte: quando às vezes a gente apresentava uma solução para uma empresa dessa, o cara falava assim, velho, mas eu tenho que cadastrar tudo isso, eu tenho que fazer isso no sistema. Não, aqui era mais fácil, eu colocava um papelzinho, só né? ele, né? Romper essa barreira se tornou um desafio. Mas o bacana é quando o cara via que a ideia dava certo, ele começou a customizar o tempo dele melhorado lá na frente, né? Então, isso são alguns sintomas que apresentamos aí, né, no passado, que aconteceram, que mostra a identificação do cara precisar de um ERP. Com certeza. Né? Beleza. Queria falar com vocês sobre negociação. Tá? Vamos começar ali pelo top do início, né? o start. Uma empresa ela precisa do sistema ou precisa trocar. Você tem propriedade demais para isso, porque você atua nesse setor hoje, Vitor. Como que funciona a negociação? Qual que é a melhor maneira de se negociar? Tanto software house e cliente, né, empresa, como que eles se entendem nisso? As principais dificuldades, comenta pra gente. Falar um pouquinho do processo, como funciona. A partir do momento que vem o primeiro contato, o cliente mostra interesse, tenho que mudar e tal. E a parte de precificar isso hoje é muito difícil, né? Para você conseguir mensurar o tamanho daquilo, o impacto, quanto de esforço nosso para vocês vão gastar, né, naquele cliente. Aquele projeto. E aí a gente começa a fazer o quê? A se conhecer. Beleza, o que você usa hoje? Qual que é o tamanho da tua empresa? A empresa é desse jeito, a gente usa isso. Primeiro passo é conhecer o que a empresa tem hoje e depois quais são as dores dela, quais são os principais pontos que estão pegando e o que essa empresa espera de melhoria. Talvez ele quer somente um processo que resolva alguma coisa ou ele está pensando num projeto maior, né? E essa fase é um pouco longa às vezes, porque a gente precisa de informação que talvez a pessoa que nos contatou no primeiro contato não tem.
Então, ó, precisava entender, beleza, qual que é o motivo da troca? Ah, eu vou trocar por isso estou com algumas dores, mas eu queria melhorar. Beleza, melhorar de um modo geral, mas eu preciso entender aí dentro como funciona. Tá? Entendido um pouco como funciona, qual que é o cenário que a gente prefere fazer? A gente fazer uma demonstração. Eu mostrar para o cliente lá, o possível cliente, como que isso funciona no nosso tema. Então eu pego as dores dele, os processos que ele pontuou, que são principais, e a gente simula ali mostrando para ele como funciona, mostro como que a gente lida com essas situações. E deixo isso aberto para ele, ó, a gente tem esses cenários, pelo que você me colocou, são essas situações. Qualquer nova dúvida, vai falando, a gente vai remarcando, vamos fazendo. Então tem meses aí, teve clientes aí de 6 meses a gente fazendo isso, trocando ideia, tal, ó, como que funciona aí tal coisa, como que tá nisso, isso. E é comum isso acontecer, porque é uma decisão grande, né, para a empresa hoje. E de novo, é o casamento. O cara tem que conhecer bem onde ele está casando, onde ele está, né, se relacionando. E aí a gente começa a fazer esse processo, demonstrar, ver. E aí a gente começa a entender um pouquinho mais do cliente. Quantas pessoas ele tem, quantas pessoas ele tem por departamento, o que ele espera de cada departamento. Aí a gente começa a precificar isso de que forma? Quanto de horas a gente vai gastar para implantar aquilo que ele esboçou para a gente, que é o esperado por ele, dentro da estrutura atual dele hoje. São 5 pessoas no departamento financeiro, 10 vendedores, tal, estoque, produção, 30 pessoas, beleza. A gente dividido isso em um cronograma, quantas horas eu vou gastar? A gente já tem uma noção básica, tal, pela experiência, mas aí a gente vai pontuando isso para ele, ó, para fazer esse projeto desse jeito, tal, a gente vai ter tantas horas de implantação lá dentro, são os treinamentos para as pessoas, e aí volta de novo no assunto lá da TI. Então esse é um ponto hoje, que na hora de eu montar um orçamento, explico isso bem hoje, quando a gente tem alguém de pilar lá dentro para assumir essa implantação, que a gente fala que é aquela pessoa que vai acompanhar todo o treinamento de todos os setores. Ela vai ser responsável por disseminar isso lá dentro, né? Então já teve casos lá, empresas com 10 vendedores. Eu não vou fazer o mesmo treinamento 10 vezes. Fica muito caro hoje para a empresa fazer isso hoje, né? Custear 10 vezes você fazer o treinamento. Hoje como funciona? A gente pode fazer um bate-papo geral, treinamento com uma pessoa específica, essa pessoa do setor pode disseminar esse treinamento lá dentro. Só trazer informação, não perca seu raciocínio. A gente oferece o software, junto tem também a gestão das horas de implantação. Sim. Então, às vezes, para quem não conhece, é cobrado a hora, né, de treinamento, a hora de repasse do sistema. Isso, e tudo a gente mais, precifica, né, a hora, né, do serviço executado, mas para chegar tendo geralmente o cliente quer ter uma noção, né, do tamanho do projeto. Aí isso vem mais ou menos quantas horas vai sair. Né? A gente negocia o valor hora, né? E quantas horas isso vai ser usado. E aí isso a gente está falando do início do treinamento. E aí depois tem outros passos, né? Que é o quê? Beleza, o treinamento vai ser mais ou menos isso. Mas a gente tem particularidades agora. Então hoje no teu sistema você tem uma situação que você gostaria de tratar diferente no nosso. Eu tenho que desenvolver algumas coisas aqui para adequar aquilo que você já tem hoje. A gente não tem como começar a usar os temas sem ter essas adequações que hoje já faz presente no teu sistema. A gente vai analisar essas alterações, melhorias que sejam, que a gente precisa desenvolver e vamos custear isso também em horas. Ó, tá vendo? Todas essas alterações aqui que a gente levantou nesse bate-papo nesse tempo todo vão ser consumidas tantas horas, entra mais tanto de horas na implantação referente aos desenvolvimentos, né? Isso, desenvolver coisas novas, e aí geralmente a gente coloca, baseado entendendo ali na empresa, uma quantidade de horas também, porque coisas que vão aparecer no decorrer. Porque como é pouco tempo, às vezes a pessoa não consegue passar tudo para você, particularidades que existem, talvez vai chegar lá no dia do treinamento, às vezes o próprio usuário mesmo, vai chegar lá no dia do treinamento, ele vai te mostrar uma situação lá que ele faz hoje no sistema que é diferente do nosso, aí ele vai falar, não, eu prefiro daquela forma, eu quero ajustar. Então a gente tem que ter uma folga ali para não ter que ficar negociando toda vez de novo, né? Então a gente já deixa uma quantidade de horas ali a mais com isso já explicado certinho, que são para possíveis desenvolvimentos. Ô Vitor, aí você estava comentando no início a questão de analisar e de conversar com o cara para sentir o que o cara quer. Isso. Né? Porque às vezes a dor do cara é um negócio de gestão, você pode identificar e trocar uma ideia com o cara, né? E às vezes ele também precisa de algo a mais. Perfeito, fez essa conversa. A elaboração desse projeto depende também de saber o que ele usa, certo? No decorrer dessa conversa, quando a gente chega nesse ponto, a gente primeiro precisa identificar o que ele tem lá e eu apresentar para ele os módulos que a gente tem. Qual a possibilidade que a gente tem de produtos para ele adquirir, né? Porque isso faz parte
do processo de precificação também. Talvez ele não quer usar do controle de produção, ele não quer usar módulos específicos, então isso na hora de precificar a gente precisa estar bem definido, né? Cada módulo tem um valor e um montante disso gera uma condição. Por que isso? É importante explicar, porque isso é atendimento que a gente tem que fazer, é o suporte que a gente tem que dar, é a manutenção que a gente tem que fazer, por isso que cada módulo tem o seu valor. Então, exemplo, que não usar produção, eu não tenho que ter uma equipe de atendimento de produção para ele. Mas se ele usar, eu tenho que ter. Então, o custo faz todo sentido. Isso é uma dúvida que muita gente me pergunta, o porquê da precificação de módulos e tudo mais. É igual pegar um módulo fiscal mesmo. Tem que ter uma pessoa com capacidade, conhecimento fiscal para poder atender módulo fiscal. Não tem como você não precificar isso, né? Internamente, os nossos consultores, né, são divididos por times, né, e por setores. Então, existe uma pessoa que só atende o fiscal aqui dentro da Suprasis, né, um grupo de pessoas. Existe a outra que atende o faturamento, outra que atende a parte financeira, que compõe exatamente isso que você falou, né? Essa parte da negociação, ela tem esses detalhes. Vitor, os principais problemas que você enfrenta, né, que nós, como Suprasis aqui, enfrentamos nessa negociação? Hoje, o entendimento desse processo não é simples, não é fácil. Não é simples. Explicar que aquela hora que você está colocando ali é uma estimativa, né? Não é uma realidade concreta. Porque isso vai depender do quê? Da absorção de quem está do outro lado, da organização, de tudo mais, né? Então, acontece a gente estipular uma hora para cada setor, para cada situação e consumir mais. Por quê? A pessoa tem uma dificuldade maior, a gente tem que repetir algum treinamento, alguma coisa. Ou, principalmente também, a troca. Você está fazendo o processo de implantação, a pessoa recebeu o treinamento, daí 2 semanas ela não está mais na empresa. E aí você tem que refazer. Isso é um custo para a empresa, né, que está sendo implantada, que não está previsto lá. Então isso são situações que às vezes acontecem também que a gente tem que colocar, né? Mas nessa parte, a gente falar da parte financeira, mas são isso, né? É explicar melhor para o cliente como funciona e tal. Mas tem toda uma evolução até chegar nesse ponto. Né? E é identificável já nesse começo, e é para isso que serve essa primeira parte da negociação, ver se existe alguma solução em particular que o cara precisa, né, para ela ser empregada, desenvolvida e entregue na implantação. Isso, né? A gente tem que precificar e identificar, né, principalmente essas necessidades, né? Porque tem alguns projetos que não podem ser iniciados se não tiver aquelas situações que a empresa já tem, né? É o dia a dia do cara. Talvez ele já tenha uma situação lá bem estabelecida, mas a dor dele é outra e ele quer carregar aquela situação já bem resolvida para ele dentro da empresa para o sistema novo, né? Então isso a gente tem que organizar e analisar para poder precificar para ele também. Deu certo. O cara fechou com a gente, né? Vamos simular esse caso aqui agora. E nós vamos entrar no processo de implantação. Muitas vezes a gente não consegue deixar claro numa conversa com o cara ali, principalmente como funciona, mas aqui a gente vai tentar agora explicar o passo disso. Como que funciona esse processo? Isso, tem um passo aí que a gente tem que colocar, que é a conversão de dados, antes da gente de fato fechar. Está dentro do processo. Está dentro do processo. Então vai funcionar o seguinte, olha, o que você vai precisar do sistema é isso, os módulos que você vai usar é isso, o que a gente tem que desenvolver é isso, beleza, vida nova. Só que agora é o seguinte, olha, eu tenho um sistema aqui que eu tenho todo o meu controle já de quantos a receber lançado, meu quantos a pagar, com centro de custo já bonito, lançado, certinho, estrutura do plano de contas já feita, e eu tenho aqui a minha movimentação de venda, cara, e o meu sistema hoje não tem a possibilidade de eu ter esses dados para consulta. Eu preciso, que é o que acontece geralmente, eu preciso analisar, existe uma forma de você importar isso. Para o cliente é muito complicado isso, né? Ele não tem essa ideia. E aí entra a questão da conversão. Conversão é uma situação que a gente tem que, primeiro caso, ter acesso, né? O cliente tem que ter o banco de dados, né? Que é dele, né? A informação é dele, de posse dele. Só que ele depende do terceiro, né? A outra empresa de software liberar o acesso desse banco de dados. E a gente estabelecer junto, beleza, ó, o que é importante para você? Cara, ó, quantos a receber, quantos a pagar eu lanço, porque é pouca coisa, a gente pega numa data final e consegue lançar, mas eu não posso perder meu histórico de venda. Porque o meu sistema não vai me fornecer relatório e a minha compra é baseada em período retroativo, eu não posso iniciar um sistema novo em branco, eu tenho que ter alguma coisa. Isso você está explicando para nós, num cenário que o cara tem um sistema, e aí ele negociou com nós, e nós vamos implantar. E aí esse sistema atual, com as informações, a gente está
analisando essa conversão desses dados para o nosso sistema novo. A gente está ainda estabelecendo com ele o que é o que é necessidade dele, né? O que é obrigação dele para continuidade. Que talvez, por exemplo, o cliente que tem uma venda ali, consumidor no tal, ele precisa dessa informação de venda, né, do dia a dia para poder fazer a compra. Tem empresas que não, o meu histórico não é tão importante assim, eu posso tocar e tal. O que a gente vai fazer? Primeiro passo, teve acesso aos dados? Eu tenho acesso aos dados. A gente vai ter que analisar esses dados. Fazer com que dois sistemas se conversem do mesmo molde. Então eu costumo explicar para o cara, é o seguinte, é pegar o nome do cliente lá do tabelinha nome do cadastro dele, colocar na tabelinha nome e cliente aqui no nosso. Então imagina assim, do sistema antigo e todo dado campo a campo do sistema antigo, primeiro a gente tem que entender e conhecer, né? Aprender como funciona o sistema antigo dele e fazer a compatibilidade. Esse carinha aqui que é do campo nome, a gente tem que colocar no nome cliente nosso. Fazer isso. Então, tudo que a gente estabeleceu, vamos imaginar que esse cliente queira todos os cadastros de cliente, produto, vendedor, quantos a receber, quantos a pagar e as vendas. A conversa desse cara é assim, ele chegou, negociou e falou assim, cara, mas eu preciso que você converte os dados para o teu sistema. Isso. Aqui que você precisa? Não, eu preciso de tudo. Beleza. Aí eu vou falar para ele, beleza, a gente vai orçar isso também agora. Isso é montado um orçamento para ele. Não tem nada, então são bem definidos o processo lá de treinamentos, o processo dos ajustes e o processo da conversão. Esse processo da conversão, a gente vai fazer isso. Chega a demorar, já teve casos aí da gente demorar 3 meses numa conversão e demorar 1 mês para implantar o cliente. A conversão ser mais demorada e mais cara. Em horas, né? Do que a implantação. Entendi. Porque a gente está falando de um cenário, eu quando me comprometo com o cliente lá, falo, vou analisar. Não tem como eu te garantir no primeiro momento. A gente vai olhar todos os dados e falar, cara, tem jeito. Só que eu tenho que pegar dado a dado do teu sistema, de todas essas 6 condições que a gente falou, e eu ajustar para que isso seja importado no meu sistema e que te garanta o quê? A segurança do dado. Quer dizer o quê? Se você tiver um relatório das vendas no teu sistema antigo lá, de 2020 até hoje, tem que bater com o meu sistema igualzinho. Depois dessas informações inseridas. Né? Então a gente tem que fazer 2 sistemas se conversarem, né, ser compatíveis, isso em pouco tempo, né? Então você tem que aprender a estrutura inteira do cliente para poder falar, dá para converter, não dá, porque já aconteceu. Estrutura de banco de dados lá diferentes, tal, que não é relacional, né? A gente não tem uma forma fácil de importar isso para cá. E isso acaba tomando muito tempo, e aí a gente chega pro cliente e fala, cara, esse projeto aqui, pra gente dar andamento na conversão desse tanto, vai ficar em X horas. Falou, Vitor, mas, cara, mais do que o restante todo. Porque o tempo que a gente vai gastar. E o nosso prazo, que a gente tinha previamente ali conversado, né, a gente não consegue. É necessário lembrar que, assim, né, você citou em alguns, na sua fala, aí no decorrer da sua fala, que nós precisamos aprender a estrutura do sistema do cara. Isso é um tempo que não é você olhar e falar, não, funciona assim. Não funciona. Né? Depois disso, você utilizou um período de 3 meses exemplos, né? Vou contextualizar aqui só para que fique claro. Depois disso, é necessária a validação, o processo de validação. E às vezes ele é feito por etapa. Né? Vou validar a estrutura de pedido, então valido com o nosso setor de qualidade, valido com o cliente também. Os cadastros e vai validando linha a linha. Aí agora eu vou validar os pedidos importados, valido no nosso setor de qualidade, valido com o cliente, tiro os relatórios, verifico. Aí vou para a parte financeira, vou para a parte fiscal. Então por isso que esse processo, quando é necessário, exige todo esse tempo e exige um custo, né? Mas nós temos cenários também, né? Lembrando que esse que eu acabei de falar são empresas grandes que necessitam dessas informações, que precisam dessas informações. Até pouco tempo agora, eu dou aparecendo. Tem empresas menores também, mas que o negócio dela fazia com que ela tivesse informação. E principalmente o quê? O mau relacionamento com a empresa anterior, né? Uhum. Então o cara ia receber lá, o dado é teu, tal, o banco de dados está aí ou está em planilhas de Excel. O cara não ia ter como analisar aqueles dados ali para viver a vida da empresa dele. É o que eu iria falar agora, Vitor. Em alguns casos tem empresas que não conseguem ter esse acesso de dados, umas não conseguem nem importar, né? E outras não têm nenhum acesso. E outras, exatamente. E outras principalmente falam, não, eu acho que eu posso localizar uma pessoa para fazer esse cadastro que para mim compensa. Então o cara pega, já tivemos esses cenários, né? Sim. Que o cara pega os relatórios ali, vai no sistema novo e vai começar a cadastrar tudo. Não é uma vantagem,
né? Mas é uma solução determinada à visão do cara. Dependendo do volume é possível, né? Tem situações que é impossível. Não, tem. Pelo volume. Depende da necessidade, realmente, né? Já passamos ali por cenários que o cliente optou em não importar absolutamente nada. Ele falou, não, meus produtos eu cadastro aqui, eu não preciso de histórico disso, cadastro os produtos dos clientes aqui. Tem uma coisa nesse passo que eu sempre coloco, assim, é o momento de acabar com os lixos e os vícios, né? Então você tem aquele monte de cadastro de produto errado, aquele monte de coisa lá que não deu manutenção, que não deu manutenção, né? E que talvez começou num processo da empresa que não é mais a realidade dela hoje, ela não precisa mais daquele tipo de coisa. E quando a gente importa, é difícil a gente falar, ó, você vai importar só esses caras aqui, não importa aquele, ó, isso aqui tem, sai fora do controle. Então a gente importa e depois ele toma a decisão do que ele quer fazer. Nesse caso... Importa lixo, né? Às vezes importa lixo. Importa aquele monte de produto que ele nem vende, que tá tudo errado. Então compensa, dependendo da urgência, de como é o tamanho do projeto, o cara se organizar ali para dar manutenção nisso. Importar só o que realmente está certo, importar os clientes que faz sentido, importar a movimentação. Então, por exemplo, teve uma conversão recente que nós fizemos, o cliente optou o seguinte, ó, preciso das vendas dos últimos 12 meses e os clientes ativos. Então eu peguei os clientes ativos e os 12 meses de movimentação. Aquele histórico ali, beleza, ele não precisava de 8 anos para trás lá. Então, assim, muda muito de cenário, né? Mas é importante falar da possibilidade de limpar, né, as coisas, você começar a vida nova, do zero lá. E é importante também a gente enfatizar, né, Vitor, que a questão da importação de dados, ela é uma questão que ela é delicada e que também é muito importante para os clientes. Porque para o cliente que vai demandar essa importação, ele precisa toda daquela situação da integridade da informação. Sim. Por isso que é um processo que é delicado. É feito, é validado junto ao cliente, é testado desde o começo. Por quê? Como a gente já até falou em outros episódios aqui, o que vale hoje é a informação de uma empresa. Então a gente precisa garantir que a informação esteja de acordo com a realidade. Principais cuidados que, se hoje eu fosse dar um conselho, né, nesse processo, e até após o término dele, né, a parte tributária. Porque esse cenário é complicado e por questões de regras de negócio de cada sistema, a maioria das vezes você não importa a parte tributária. É impossível fazer isso. Exatamente. E nesse momento, né, é necessário refazer. Às vezes, nesse momento, se você tiver uma condução do seu contador, do seu escritório, a coisa flui. Mas se você tiver um bloqueio ou qualquer problema ali... Se tiver um respaldo fiscal legal por parte da assessoria, né? O escritório de contabilidade e tal, na maioria das vezes o pessoal está sempre junto, né? Sim. Monta um projeto lá, o pessoal vai refazer, né? Repassar. E é hora de pegar os erros, né? Como muda muita coisa a parte fiscal, talvez está configurado no sistema antigo lá uma forma errada, um NCM errado, uma tributação errada, faz que você vai assim pegar... há muito tempo, né? Que isso faz parte do processo de implantação nosso, né? Da validação, né? Então, após essa configuração aí, um exemplo, a gente vai emitir todas as notas que o cliente emite, né? Todas as modalidades de nota que o cliente emite e vai mandar para o escritório fazer a aprovação. Então, lá ele vai ver, ó, tá do conforme, não tá, ó, tá certo. Então, a gente faz esse processo justamente para pegar esse... Simula o processo que nós falamos em homologação. Vamos emitir as notas em homologação, que é a nota que não tem a validade fiscal, mas ela traz as informações fiscais para essa... comprovação, né, da parte contábil da empresa. Inclusive, recentemente, um dos nossos clientes passou por uma transição de regime, né, e até o responsável fiscal, ele até falou, não, vou dar um pulo aí na empresa, a gente fez toda a questão ali de formalidades. Ele veio aqui e ele passou, olha, preciso que a tributação fique assim, é nesse escopo aqui que eu preciso. Beleza, a gente fez lá, eu fiz as notas de homologação junto com ele, e aí, todas as notas de homologação eu peguei e tirei 2 cópias. Aí eu falei pra ele, assim, ó, o senhor dá um visto aqui pra mim, na data, que eu vou guardar essa cópia aqui pra mim? Ele falou assim, nossa, mas eu não... Precisa disso? Eu não costumo fazer isso, né? Falei, não, mas é política nossa aqui da gente se respaldar, né? De ter a garantia de que, olha, a gente fez essas alterações, a gente aplicou dessa forma, sob orientação. Porque a gente fornece o software, né? A gente não determina o que acontece. Esse é um paradigma, né, que cabe a gente contextualizar, né? Porque assim, ó, muitas vezes nós somos confundidos, né, em resolver a solução para o cara faturar. Estou sendo simples. Ó, parou de faturar um problema tributário, problema do físico aqui, vai lá e coloca. Não.
Nós não temos hoje essa autoridade, apesar de ter o conhecimento, que são coisas diferentes, sim. Né? Mas nós não temos essa autoridade de poder resolver isso e se comprometer que está certo. Sim, com certeza. Se é necessário que toda empresa ela tenha um acompanhamento no escritório. Sim. E esse é o cara que vai falar, ó, Tá certo, você faz assim, você faz assado. Exatamente. Nós ensinamos para o cliente somente como ele deve parametrizar e Instrui configurar. ele, né? a questionar e olhar, talvez a gente vê alguma coisa ali que está fora do padrão, né, que a gente não vê nos outros clientes, a gente só pontua para ele ir atrás, Pela experiência, né? Exato. A gente não tem essa propriedade de afirmar, mas temos a experiência de, cara, fazemos isso já há um bom tempo. Nunca vi desse jeito, nunca vi desse jeito. O nosso setor fiscal, né, acompanhado pelo Rafael aí, a gente já teve vários cenários de ele identificar o problema no cliente que não estava sendo identificado, né, pela contabilidade do escritório. Exatamente. Né? Maravilha, tranquilo. Vamos pular para a próxima pergunta aqui, que é assim, ó. A gente comentou agora há pouco, lá naquela parte de identificar o ERP, né, o software, e negociar. A questão de ter um TI. Né? A gente fez um breve comentário aí. Mas em todo esse processo, a importância dele nessa inserção, da negociação e também da implantação do sistema. Hoje, para a gente orçar, né, estipular essa quantidade de horas lá do início do treinamento, faz toda a diferença essa questão. É o exemplo que eu dei dos treinamentos dos vendedores. Né? Se não tem alguém de responsabilidade da TI ou alguém da área comercial, que é o exemplo, com a disposição de aprender e repassar, eu tenho que orçar 5 vezes o tempo que eu gastaria lá. Se são 5 pessoas, então eu tenho que orçar 5 vezes a quantidade de horas, né? Porque eu vou ter que repetir isso 5 vezes. Né? Então, a importância de alguém tomando a frente ali nessa questão e repassar lá dentro é muito importante. Lembrando que a gente vai fazer todo o treinamento, vai estar o acompanhamento, vai estar lá dentro, só não vamos repassar 5 vezes. Porque o que acontece hoje? Isso acontece com a empresa funcionando. Ninguém para trocar sistema. Exatamente. Você está lá dentro do comercial com 5 vendedores, eles estão atendendo o cliente. Então, um está desocupado agora, você vai poder fazer. O outro está no telefone. O outro está no telefone também. Então, você não consegue organizar todo mundo, você não consegue pegar todo mundo. Falar, ó, vamos fazer das 6 às 8 da noite lá. Não para consegue, todo mundo. não consegue. Para todo mundo. Porque um treinamento você não consegue fazer com meia hora. Não, é complexo. não faz. E aí, o que a gente faz? Ó, pega um cara só ao dia. Beleza, do mesmo jeito que ele viaja, um dia só ele vai estar fora. Beleza, fez todo o processo, fizemos treinamento, cara, você está ali do lado, vamos repassar. O cara consegue ir repassando. Porque assim, a gente no tempo deles, no tempo deles, o cara está ali o dia todo. A gente não tem... Porque o que a gente vai fazer? Fez isso na segunda, por exemplo. O cara tem a semana toda ali para poder passar para todo mundo que está lá dentro. E a forma que a gente trabalha, tendo o ambiente de homologação já dentro da empresa, é muito mais fácil, porque ele já está convivendo com o sistema. Nesse passo que a gente está falando do treinamento, ele já tem o nosso sistema instalado lá em teste. Então ele está fazendo o pedido real no nosso sistema, ele vai poder... Todo vendedor já está com o sistema novo No momento que a gente chama de aderência. Né? Toda essa parte de validação ali já está acontecendo. Então ele tem o tempo dele. A coisa que a gente fala é instruir ele é o seguinte, ó, tenha contato, tenha curiosidade, abra o sistema, use, porque todo mundo já vai ter os acessos ali básicos, por pessoa ir se familiarizando, né? Então o TI está ligado diretamente à quantidade de horas que vão ser gastas na implantação. Né? E eu acredito, Matheus, que assim, ó, pelo conhecimento dele, a proximidade com tecnologia, né? E até mesmo com os vários problemas do dia a dia ali, ele é a pessoa que vai receber esse treinamento mais rápido. Ah, sim. Com e certeza. para o empresário, para a empresa, esse custo vai ser menor em quantidade de tempo com uma pessoa correta. Com certeza. Né? A linguagem é muito próxima nossa com um cara ou com um setor que também tem essa proximidade. Com Tem um certeza. ponto aí que é aproveitar a oportunidade para a gente colocar, que é a cultura da empresa, né? Sim. Então, o que acontece? Esse cara do TI, ele vai estar participando do projeto, teoricamente, ele está com a ciência do que está acontecendo, o que de benefícios vai trazer para a empresa. Porque talvez você vai chegar lá para ensinar um sistema novo para uma pessoa que não faz sentido ela aprender o sistema novo, porque ela é uma coisa a mais para ela aprender, que não vai mudar nada a vida dela. Exato. Então, lá no começo, depois que, beleza, fechou, vamos começar a mexer, a primeira coisa é o quê? A gente passar para todo mundo, por todo mundo da empresa a par, que a mudança é para melhor, que o que isso vai refletir na vida delas.
para que elas comprem a ideia junto com as pessoas, para serem o quê? Mais receptivas, para serem abertas à mudança. Porque não é fácil de um dia para o outro. Atualiza o nosso aplicativo do banco, de um dia para o outro você já fica, pô, mas já não é mais a mesma coisa. E a hora que você vai usar, aí você imagina, com pressa, né? Aí você imagina um cara que está lá acostumado a fazer pedido na mesma tela há 10 anos. Você vai trocar o sistema de um dia para o outro para ele. Então tem uma resistência. E isso está ligado diretamente a essa questão. Quando a gente consegue passar essa cultura e a pessoa ser mais, a equipe ser mais receptiva, as coisas fluem muito mais rápido, né? Você consegue ter uma abordagem melhor, uma fluidez melhor. E o TI está ligado nisso também. E como o Pavese falou até, tem um ponto que eu acho muito relevante, que é o seguinte. Às vezes eu tenho um membro da minha equipe ali que ele não é tão familiarizado assim com a TI, né? Com o manuseio ali do computador e tal. E aí, se eu tenho um TI que eu passo o treinamento para ele, e esse meu usuário, que ele vai receber esse treinamento, às vezes ele tem a dificuldade, que ele vai precisar receber esse mesmo treinamento 3, 4 vezes, querendo ou não, a gente está diminuindo o tempo de treinamento que o proprietário da empresa vai ter que arcar, entendeu? Porque eu passei por TI e o TI só repassa isso 3, 4 vezes quanto for necessário. É no tempo do cara, né? Eu tô com dúvida agora, nesse exato momento. O cara tá ali dentro da empresa para te atender. Né? Com certeza. Uma empresa hoje com 10 colaboradores trabalhando diretamente no sistema, com 10 terminais, às vezes com uma linha de produção, você consegue visualizar essa empresa ter uma progressão, um crescimento sem um setor de TI? É difícil. É que assim, a gente não pode só ficar preso na questão de TI e suporte ao usuário, né? Que é o detalhe, que é o que a gente comentou lá no podcast anterior, né? A gente não pode limitar o TI só à manutenção de máquina, a dúvida de usuário do sistema, técnica, só técnico. Não. Esse cara ele pode ter acesso a dados, a trabalhar dados, a poder entregar mais para a empresa, né? E por uma empresa, por exemplo, com poucos usuários, o que é comum acontecer? Sempre tem alguém ali dentro que tem uma aptidão maior para parte de tecnologia, né? Então talvez um vendedor ali mesmo, ele assume essa situação. E aí ele passa o quê? A ter o conhecimento, a passar para todo mundo e tal. Talvez, aí assim, é um pouco do nosso trabalho também, no relacionamento, identificar quem são as pessoas pilares, e eu chego pro proprietário e falo, cara, ó, é importante, a pessoa tem aptidão, ela tem a vontade, ela poderia fazer isso. Desde que ela não vá sair da função dela de vendas, mas dentro desse processo de implantação, ela participa como um todo. Então já aconteceu N vezes já, da pessoa do setor específico participar da implantação como um todo e passa a ser o suporte ao usuário ali dentro, né? Passa a facilitar. Passa a ser o facilitador. Presta atenção como isso que você falou agora, ele casa com a fala daquele cliente que a gente converteu ele para o interno, certo? O que ele sente? Ele sente o seu apoio ali, técnico, né? Um auxílio no dia a dia dele. Que quando uma empresa tem esse cara lá dentro, ela flui mais rápido. Com certeza. Né? Ela anda melhor. E o que você falou, Vitor, exatamente está muito ligado a nós passarmos a entender que a partir de agora, um TI dentro da empresa, ele não é o cara que somente formata o computador, que troca mouse. Ele muitas vezes, e nós temos isso em vários cenários de clientes nossos, ele é o cara da estratégia também. Sim, com certeza. Vamos entrar nesse assunto mais a fundo um pouquinho, porque ele é muito interessante, cara. A equipe, você já deu uma prévia de como preparar ela, certo? Tivemos algumas dificuldades aí que é legal pontuar para o pessoal ficar atento em um momento que eles precisarem fazer a implantação de um sistema. Às vezes o proprietário ele ficar atento a isso, ou até mesmo a gente instruir, né, os colaboradores, os usuários a terem visões e processos diferentes. Você vê alguma coisa que é legal citar para isso ajudar? Tem. São coisas que acontecem e o primeiro problema está na abordagem. Né? Não, antes de chegar a nós, talvez. É a forma que a pessoa, né, o empresário ou quem está procurando o sistema passa para dentro da empresa que vai ser essa mudança. Então, às vezes a gente chega num cenário que tá todo mundo te olhando estranho, mas por quê? Porque o sistema tá ali para substituir pessoas, né? Exato. No pensamento. Então, o que acontece? A abordagem é errada. Pelo contrário. Já acontece N vezes. Ninguém tá ali, o cara que fazia o processo lá, que agora o sistema vai conseguir controlar, ele não precisa mais dele. Exato. E talvez erroneamente é passada essa visão internamente dentro da empresa.
Só que a gente chega e explica, olha, do mesmo jeito que o sistema traz facilidades em algumas coisas, ele vai trazer novos controles. Novos controles precisam de novas pessoas com novas responsabilidades. Sim. Entendeu? Então você não controlava o estoque lá com lote, etiqueta bonitinha, almoxarifado, não. Você vai precisar de alguém para ser responsável por uma etiqueta, tal. Exato. Do mesmo jeito, agora você não precisa mais de alguém que vai ter que entrar lá no banco só para imprimir boleto. Você entendeu? Então, essa abordagem, na hora de explicar internamente para a empresa, eu já peguei muito cenário de chegar lá, tá todo mundo, né, receoso com a mudança, porque vai ser para substituir alguém. Não, é para melhorar o processo da empresa e que evoluam as coisas. Pra gente né? não faz sentido, né, cara? Pra gente como pensantes em implantação de sistema, vamos dizer assim, faz mais sentido a gente ver a necessidade do cara contratar mais um do que tirar né? Porque assim, ó, controlar no Excel ou fazer o controle num sistema que não dá o retorno é fácil, porque o cara vai inserir o dado ali, pau na máquina e esquece. Agora, a partir do momento que você precisa trazer resultados, né, você precisa ter uma cabeça por trás, analisando, pensando e olhando estratégia. Tem exemplos. Eu tenho um exemplo que casa muito bem com esse contexto que a gente falou, de uma empresa já implantada aí há alguns anos aí de carreira conosco, que a gente tinha um contexto do seguinte: a pessoa que era responsável lá por interagir com o sistema, principalmente, vamos colocar ali, era ela e mais um funcionário ali, basicamente, mas ela atuava como gerente e ainda sentia o proprietário, né? E ela sempre reclamava comigo que ela não conseguia ir na aula de jiu-jitsu porque ela saía todo dia depois das 8 da noite. E aí, claro, né, a gente naquele esquema de parceria, falei, mas o que está acontecendo? Fui entender a dor dela. Tá acontecendo isso, eu preciso fazer tal processo. Falei, mas se você fazer o processo de manhã, a hora que você chega, tem alguma coisa que te impeça? Não. Falei, mas o resultado vai ser o mesmo. E aí o que aconteceu? Ela passou a fazer o processo, ela passou a sair na hora certa e ir para o jiu-jitsu, e ao longo do tempo que aconteceu, foi gerando um volume maior na empresa e precisou contratar mais pessoas para dar conta desse volume maior. Então, ou seja, ninguém saiu dali porque o sistema veio trazer benefício. Pelo contrário, precisaram de mais mão de obra. E outra, até o professor dela de jiu-jitsu gostou, né? Jiu-jitsu, né? Gostou, né? Uma aluna a mais. Teve um caso que o cliente olhou, nesse processo de conversar, tal, eu falei, beleza, se eu fechar com você aí, ó, você conhece a empresa, quantos funcionários eu vou mandar embora? Nossa. Aí eu falei, com o que você está usando, com o que você quer usar, e com o que a gente tem para te oferecer, você vai ter que contratar mais gente. Eu falei, mas ele tá errado. Eu falei, não. Aí eu tive que explicar isso que eu falei agora. Por quê? Você vai precisar de mais gente, para mais controles, porque a empresa vai, né? Com certeza para crescer, né? Para crescer. Se for para ficar na mesma coisa, sim. Beleza, você vai ter a possibilidade de dispensar alguém, mas pensando em crescimento, você vai ter que contratar, porque vai sobrar gente para novos controles que vão te trazer resultados lá na frente. Exatamente. Mas tem esse pensamento aí. A gente resolve os problemas antigos e a empresa passa a descobrir novos problemas a serem resolvidos. Exato. Correto? E para descobrir novos problemas a serem resolvidos, precisam de pessoas. O sistema ele pode até automatizar alguns processos, certo? Mas só que alguém por trás ali precisa indicar para ele qual que são esses lugares. Sim. Certo? Maravilha. Eu vejo também assim, nesse ambiente, né? Muitos usuários, eles se comovem à dificuldade, você citou isso, de ter a facilidade do que ele já conhece para algo ainda que ele não conhece. E em alguns cenários isso fica ruim quando existe um termo chato que eu vou utilizar, mas às vezes um boicote nesse processo, que às vezes impede, às vezes até de ser saudável, né, toda essa migração. Eu acho que quando a gente se depara com alguns cenários desses, são cenários que é bom uma ajuda e um auxílio junto com o proprietário, com o responsável ali, para ele conseguir mostrar uma visão diferente, né? Esse é um ponto que eu costumo muito ressaltar para os meninos que estão direto também com a gente e tal, sempre ficar atento a esse tipo de coisa. Isso, na maioria das vezes, acontece com aquela questão que eu falei da cultura, né? Quando foi empregado de uma forma errada ao início do projeto, ou o que acontece muito também é por má experiência do passado.
Tem empresa aí que está com a gente hoje que já usou 4 sistemas. Famosos traumas, né? Traumatizada a empresa inteira. Você vai falar do sistema, todo mundo não quer nem ver. Porque é uma dor muito grande, né, cara? Experiências Implantação, muito ruins, né? Implantação E aí, assim, quando acontece esse cenário, eu tento entender e me explicar o que aconteceu. Porque eu preciso identificar se é o problema realmente da empresa que te atendia, se o problema foi a forma que foi conduzido, se o problema estava realmente dentro da empresa. Então a gente precisa saber. Às vezes a solução do sistema, da empresa não é nem trocar o sistema. Não, às vezes é só vamos falar sério, né? Já aconteceu, chega, cara, mas você não tem problema no sistema, não tem a ferramenta para te usar, mas eu não consigo usar. Mas por quê? Porque a pessoa que é determinada a fazer aquele determinado tarefa faz mais 4 funções. Ela não vai conseguir fazer. Então não é deficiência do sistema, é a pessoa que não consegue. Mas eu quero um sistema mais fácil. A pessoa não consegue fazer porque é muito difícil. Beleza, vamos lá ver o que a pessoa faz. Ela faz aquilo lá, mais 50 coisas. Exato. Ela não vai conseguir fazer em nenhum sistema. Nem no mais simples de todos. Então, é isso. É legal sim identificar, porque isso deixa esse cenário mais sadio, né? Sim, ao longo do dia, deixa mais sadio. Levantamento de requisitos a gente passou e abordou algumas coisas já, tá? É interessante, eu friso aqui para a gente trazer essa visão, que assim, nesse momento não pode se limitar a deixar de explicar nada, né, Vitor? Porque às vezes a gente vai abordar algo numa empresa que não sabe o que está acontecendo, e qualquer feeling que o cara deixa ou qualquer detalhe nos desperta algo a ajudar, né? Aí a gente tem algumas técnicas para poder fazer isso, que é nem se apegar tanto de início no sistema que a empresa usa hoje, né? Mas sim no que a pessoa faz. Então a abordagem é aqui, qual que é a tua função aqui dentro da empresa? Eu sou responsável pelo financeiro. Beleza, mas o que é ser responsável pelo financeiro? O que você entrega, né, para a empresa? Não, o que você faz de fato. Mas tá, você chega aqui na segunda-feira, o que você faz? Qual que é a tua rotina? Talvez a pessoa não saiba como te expressar isso, né? Não, eu vou lá, vou baixar os retornos, vou conciliar os bancos, vou fazer tal coisa, vou conferir, vou provisionar os pagamentos do dia, vou fazer tal coisa. Beleza, você já tem uma noção dela. Aí me mostra como você faz isso hoje. Aí eu vou pro segundo passo, que é o quê? Se eu perguntar para ela como ela faz o sistema, talvez ela vai esquecer, ela vai pular alguma coisa, mas a rotina dela do dia a dia ela sabe. Às vezes ela não sabe explicar, né? Não sabe explicar. Então a gente tem sempre tentar entender primeiro o que a pessoa faz, né? Quais são as funções e atribuições que ela faz, para depois ver como é feito. Nesse ver como é feito que a gente vê os detalhes do sistema, alguma coisa ou outra, tal. Aí, vamos supor, dentro do decorrer, já fez todo o processo que tinha que fazer. Tá, o que você entrega de resultado? Entregar de resultado é o seguinte, para quem você fornece, para quem você é subordinada. Eu entrego para o diretor toda semana o relatório do pago da semana. Toda segunda eu entrego o relatório para o diretor do pagamento provisionado da semana. Então, quando você questiona as atribuições e as responsabilidades, você consegue pegar esse tipo de coisa. Olha, tem um relatório aqui que eu faço no Excel, que eu tenho que passar para todo dia para o cara do compras, para ele poder saber o que tem, sabe? Então, nesses questionamentos, a gente consegue ir pegando esse tipo de cenário, né? Mas tem a metodologia de entender primeiro as atribuições. Né? Fica muito mais fácil a gente ver quais soluções que a gente vai ter que empregar em cada setor, a gente utilizando essa metodologia. E aí a gente consegue chegar num nível de satisfação e num nível de, vamos falar assim, de colocar o sistema ali para atender como um todo de forma totalmente íntegra as rotinas da empresa, que a gente consegue o sucesso, vamos falar assim, da implantação. Melhor entrega, né? Com certeza. Você citou agora um detalhe que a gente passa em alguns casos, né? Do cara não conseguir, da empresa não conseguir ou não querer utilizar todos os recursos que está com ela disponível, né? Sim. Tem vários cenários de o cara controlar só a receber no sistema. Cenários pequenos, né? E o apagar ele controla do jeito que chega no boleto na pasta. Ou no cartão de crédito da empresa. Ou no cartão de crédito da empresa, né? Exato. Conseguimos evoluir essa empresa, Vitor, desse jeito? Cara, o que você enxerga? É difícil, né? Mas tem cenários atuais, empresas bem pequenas, né, enxutas, que a pessoa não tem a dor ainda, né? Volta naquela questão lá de no começo, quando você tiver um volume muito grande, você tem que ter. Mas aí, hoje a evolução dela é módulos, né? A partir do momento que eu estou com dificuldade no financeiro, vou precisar de alguém para controlar o quanto a pagar, vai vir alguém, não controla estoque. Tem empresas aí que não controlam estoque hoje. Exato. Por deficiência própria.
vou controlar estoque, vou precisar de alguém para controlar estoque. Então a evolução pode ser gradual, né? Dentro de um cenário de uma empresa pequena, que não tem os controles, não tem a obrigação dos controles, pode se organizar, né? Sim. Agora, quando a gente chega num cenário que a empresa já funciona como um todo, né? A gente tem que mudar tudo para poder iniciar, né? Beleza, a gente preparou a base, falou algumas coisas necessárias aí, interessante, mas a virada do sistema mesmo. Eu vou colocar o sistema, a gente está implantando lá. Como que funciona isso? Para chegar nessa fase, antes a gente tem que fazer todo o cronograma, né? Lógico, passar por todas as etapas de treinamento. Geralmente isso em conjunto hoje, como a gente tenta trabalhar com uma agenda bem confortável, né, com o cliente, sem pressa, né? Exato. Na questão do quê? O cliente que vai dar o ok pra gente. Conseguimos evoluir dentro dos treinamentos. O pessoal já tem uma confiança, o sistema já vai estar lá, né, instalado. O pessoal a gente já fez as simulações, né, que a gente fala, que é o que os trabalhos em paralelo. Então, por exemplo, fazer todo o processo da empresa, pedido, faturamento, toda a parte financeira, todo mundo já fez a sua rotina no sistema novo, já fez mais de uma vez, tá tudo certo. As conversões estão todas validadas, caso houver, tá tudo certo, beleza. Aí a gente determina a data. Então, hoje, na maioria dos casos, está sendo pelo cliente a data, né? Porque aí é uma forma de a gente deixar ele tranquilo e não exigir, nem obrigar nada. Mas, lógico que a gente faz uma conversa, né, para poder organizar da melhor maneira, mas a decisão final sempre acaba sendo dele. Estando confortável com tudo isso já passado, né, já feito, simulado certinho. Sentindo seguro de que tudo... Segurança. Na verdade, né, em muitos casos nós já viramos sistema e os caras nem sentiram, né? Porque as rotinas já foram repassadas no sistema novo, né? Então ele já não ia mudar tanto, porque ele já vinha fazendo aquilo ali no novo, né? Exatamente. Eu acho que isso traz muito benefício e menos estresse. Menos impacto, né? Menos impacto, menos estresse, porque o dia a dia ali da empresa rodando, né? E o cara vai sexta-feira embora, na segunda ele já está com outro software, né? Trabalhando. Se a gente não conseguir fazer algo que deixe isso confortável, né? Pode se tornar um problema. Porque a gente já tem o conhecimento de quais são os possíveis problemas, né? Os problemas são, por exemplo, a empresa que chegou, eu preciso trocar de sistema, dia tal tem que estar funcionando novo. Não funciona. Não. Já aviso, porque como que você muda toda essa cultura de um dia pro outro e tudo isso para fazer bem feito, com tempo, tal, porque o cara teve um problema com o cara do sistema antigo. Sim, exatamente. Ou já aconteceu, né? O sistema atual não atende uma obrigação fiscal que entra em vigor tal dia. Vocês têm que pôr para funcionar antes porque eu tenho que estar. Aí já muda toda a abordagem. Beleza, o que a gente vai fazer? Vamos pôr para funcionar o que precisa e depois de estar funcionando, a gente continua dando andamento no restante, beleza? É possível? Quais são os pilares? O pilar é o que tem que funcionar: vendas, estoque, receber, pagar, tal, o básico da empresa. O restante a gente entra depois. Aí a gente negocia e organiza junto. Né? Mas isso é sofrido. Né? Mas é uma implantação diferente das outras. Tem que ser bem conversado, né? Sim. Até porque também nesse cenário o determinante do motivo da implantação e o foco dela acaba sendo outro, né? Sim. Existem hoje 2 tipos de implantações, né? Aquela que você determina um dia e faz a virada e a que você faz progressiva. Sim. Né? Matheus, você já participou desses 2 cenários? Sim, a gente já participou aí de escopos onde a gente vinha nesse cenário que o Vitor acabou de abordar. Poxa, os treinamentos foram passados, está todo mundo confiante, todo mundo já simulou a rotina do dia a dia. No cenário novo, tá legal? Beleza, vamos fazer tal dia. Geralmente o pessoal até opta em fazer no primeiro dia de determinado mês, né? Fechar o mês fiscal. Exatamente. E a gente também já fez nesse módulo aí no progressivo, né? Que a gente fala, poxa, beleza, vamos pegar essa semana, vamos deixar funcionando tal módulo. Beleza, na semana que vem a gente começa a abordar tal módulo. Começamos a abordar o módulo seguinte, pessoal, tá tudo certo aí com o módulo anterior, tem alguém com alguma dúvida? Tá funcionando, tá rodando. Exatamente. Tá 100%? Não, show de... não, tá 90%. Não, então peraí, vamos ver o que tá faltando desses 10%, entendeu? Então, assim, tem suas vantagens e desvantagens em cada... Desvantagens, assim, vamos falar, em cada um dos cenários, mas dependendo do cenário é necessário. Quem dita essa regra, né, às vezes é o momento atual que a empresa está. Sim. Né? Às vezes ela não tem
ela faz uma gestão muito simples, né? E para ela fazer o progresso na implantação, para ela é tranquilo, até melhor, Sim. porque ela vai se sentindo mais confiante. Às vezes é uma empresa iniciando também. Pra isso também. Exato. Mas tem aqueles casos que a gente tem aí 30, 40 usuários utilizando um sistema que não tem como você fazer assim. Exato. Né? Se você deixar no módulo de rodar para a empresa, não funciona. Exatamente. Então tem vários cenários dentro disso, né? Essas questões de, às vezes, um problema que a gente tem, um retreinamento, né? Implantou, está funcionando, rodou já, está trabalhando sozinho, e aí a gente tem ali uma dificuldade da empresa e conseguir fazer as coisas acontecerem do setor financeiro, né? O diretor ali sentiu que está faltando informação, está dando erro, esse contato e essa pós-implantação, esse retreinamento hoje. Qual que é o processo? Hoje, o cliente, igual a gente já explicou, a gente tem as duas equipes, né? A equipe de implantação, atendimento externo, equipe interna. Então, esse cliente pós-implantado está no atendimento externo, né? Então, ele tem uma proximidade ainda maior. Então, ele tem um contato do WhatsApp, ele tem o telefone ali direto, né? Então, ele vai estar falando com os analistas que vão estar responsáveis pela implantação dele. E aí, nesse escopo de horas, a gente já tenta prever com ele uma folga, né? Então, ele vai poder, geralmente, após a implantação, vamos marcar, então, na semana, na quinzena. Então, tem as reuniões frequentes de pós-implantação desses afinamentos, né? De dúvidas, processos, dúvidas novas, fora os atendimentos do dia a dia, né? Não estou conseguindo fazer isso, estou com dúvida nisso. Atendimento corriqueiro, beleza. E aí, quando tem alguma situação mais específica assim, a gente já tem o hábito de marcar com o cliente, né, reunião e tal, e já tentar sanar de uma forma. Até mesmo mas ele está porque... próximo, ele está com um atendimento personalizado, né, nessa fase. Sim. Ainda. Até mesmo porque ele precisa ainda, né, das informações rodando para trazer os relatórios ali, né, de avaliações. Um cenário clássico é o primeiro fechamento, né? O cara rodou 30 dias no sistema novo, vou analisar o mês fechado no sistema novo. A gente já deixa agendado os primeiros dias lá, já até combinado as datas para o pessoal já poder ter isso mais seguro, né? Tá lá com a gente acompanhando para poder fazer. Mas é comum, o primeiro fechamento. Quais os relatórios mesmo que a gente vai olhar, o que eu tenho que analisar? O cara tem dúvida, ele já está ali junto. Eu sinto bastante que essa questão de existir o retreinamento, pelo menos por experiência da minha parte, eu sinto ela muito presente em cenários onde a gente não tem a segmentação bem definida da equipe. Às vezes eu tenho o cara que cuida do financeiro e cuida do estoque, às vezes ele vai acabar interagindo ao longo da semana mais com o estoque, e aí do financeiro ele vai esquecer um detalhezinho, mas que a gente já abordou em um treinamento, ele até fez uma ou duas vezes, mas ele não fez todo dia igual a rotina dele do estoque. Então, nesses cenários onde eu tenho a pessoa que só faz isso, eu sinto um reflexo menor em relação a retreinamentos. Para tentar diminuir um pouco isso, a gente tem tentado a abordagem dos manuais do operacional, né, que a gente fala. Por exemplo, vou pegar a rotina desse exemplo desse cara. A gente fazer com ele ali os manuais das telas, né, e criar um documento personalizado dele, né, que fica com ele lá. Sim. Um documento simples lá do Word com as rotinas dele da parte financeira. Agora que tá fazendo... Agora que eu tô fazendo o treinamento, que tá passando com ele. Porque ele, memória visual, né? Ele olhando ali no manual o processo que ele tem que seguir, no sistema ele vai conseguir fazer. E diminui muito o retreinamento por falta de prática, né? De prática, falta de uso, né? E essa dúvida aí você já consegue matar tendo o manual dos processos deles ali. Lembrando que, tipo assim, né? Às vezes a gente tem algumas perguntas, né? Dos clientes. Cara, você não tem um vídeo? Manual inteiro. Só que aí é o seguinte... Muitas situações essa não se resolve assim, porque o sistema ele é um sistema muito grande e cada empresa tem sua particularidade. Cada empresa tem sua maneira de incluir um pedido. Cada empresa tem sua maneira de controlar a precificação do produto. E a gente dá dentro do sistema várias possibilidades. Tem jeitos de fazer a mesma coisa. Né? Exato. E isso oferece para o cliente, né, uma gama enorme dele trabalhar em determinados ambientes. Então fica complicado criar um manual padrão, geral, que vai atender a solução dele. Isso pode acontecer até um problema.
Sim. Ele seguir um processo desse que não é específico da empresa e causar outros problemas. Por isso que a gente procura sempre fazer dentro do curso dos treinamentos, né? A rotina do dia a dia ali, a pessoa tá lá. E até a gente passa isso como o quê? Uma segurança para a empresa da questão da recolocação, né, de alguém. Exato. Então, ó, essa pessoa fazer quais funções? Beleza, tem os manuais aqui do que ela fazia, que era de ciência nossa, né? Do dia a dia da implantação ali. Até aquele momento ela fazia essas rotinas aqui, que são essas telas aqui dos temas nesse processo. Chegou alguém novo, olha, a pessoa que estava aí antes usavam esses manuais, né? Fora, lógico que tem todo o controle da empresa lá em si, né? Mas nós, via por sistema, a gente tem esse arquivo para poder lembrar ali com ele, olhar, olha, isso aqui é o que está sendo feito, né? Onde eu vou cair agora, cara, vai complementar isso e a gente vai debater assim, ó. Já passamos por alguns problemas, né? Na qual você sente que a empresa, ela quer cobrar a software house, quer cobrar a empresa que oferece o sistema, uma ajuda na gestão do negócio. Mas assim, o negócio dela não está dando certo, é o sistema. É o problema do sistema que não está funcionando. E a hora que a gente tenta auxiliar, nós vemos que é a gestão interna mesmo da empresa que não se aplica ali, né? A gente vê algumas pistas, né? Do ao longo desse tempo, né? De como tem lá dentro. Quando não tem as pessoas definidas, né? E assim, querendo ou não, os usuários acabam tendo uma relação aí, né? A gente consegue ouvir ali e tal. Mas quando não tem bem estabelecido as rotinas de cada pessoa, isso acontece, né? E aí meio que mistura as obrigações entre sistema e assessoria e consultoria, e aí a gente tem que acabar esclarecendo isso, né? Olha, as ferramentas estão aqui, ela bem utilizada, ela vai te entregar tal resultado, só que eu não sou responsável pela alimentação dessas informações. Nós fizemos lá todos os treinamentos, todo o processo de implantação, mas a ferramenta funciona desde que ela receba os dados da maneira correta, sim, né? Sim, correto. Então aí, deixou de controlar, deixou de fazer, deixou daquilo, e não tem como você exigir que lá no final vai ter toda a integridade que você está buscando. Sim. E a gente cai de novo na importância do TI dentro da empresa. Porque ele auxilia, né, em toda essa gestão ali das pessoas, dos problemas e de captar essas questões aí. Eu gostaria de comentar com vocês um caso, já tem um tempo já, mas entrou em contato o nosso parceiro, o nosso cliente, né, solicitando assim, quanto você cobra para liberar alguém para vir cadastrar os produtos aqui para mim? Né? Tipo assim, a gente poderia fazer isso, mas fazer não vai trazer a solução pro cara. Com certeza. Né? Não é esse o caminho, porque o cara tá com informação na empresa dele que ele não tá visualizando, que ele não tá cuidando, né? E você vê que essa gestão já não tá sadia. E mistura dentro os papéis, da empresa dele, mistura os papéis, né? Da gente como atendimento e dúvida ali, como não faz sentido nenhum. Exato. Eu já recebi um convite desse, atuando já como suporte. Teve um cliente uma vez que falou pra mim, poxa, Matheus, depois nós podíamos conversar aí, seria a possibilidade, nem que você fazer aí fora de hora pra mim, à noite, você conecta aqui no meu servidor, você faz as notas pra mim. Baixa aí as vendas do dia, gera o financeiro aqui pra mim e gera os arquivos de remessa aqui pra mim pra poder mandar pro banco. Falei pra ele, cara, assim, não é bem por aí que é a coisa, entendeu? Não porque, eu não podia assumir, sei lá, cobrar milão do cara por mês pra fazer isso pra ele. Se eu fizesse, pra mim ia ser diferente. Só que é aquilo que a gente acabou de falar, não vai resolver o problema do cara. Não. Isso nunca vai ser resolvido. Alimenta outros problemas, né? Gera outros problemas. E que, às vezes, o dia a dia da correria do cara, é lógico que a gente... E não pode, o empresário, o dono da empresa, não é ele o cara que tem que usar o sistema. Exato. Certo? Só que ele é o cara que tem que gerir essas condições, né? E solicitar as informações para ver a saúde e o andamento da empresa. Sim. A partir do momento que nós vamos para essa linha de raciocínio, a gente já está saindo da gestão dele e entrando para uma gestão que você não sabe onde vai dar. Com certeza. A gente não sabe o que vai acontecer, tá? Dentro do contexto de implantado ali, de todo o processo rodando, por quanto tempo e qual é a fase que a gente entende
que o cliente já está adaptado, que as coisas estão fluindo, que ele já está tendo um retorno ali de informação, de dado? Hoje a gente vai sentindo isso ao longo, né? Não tem uma data, a gente não consegue cravar um período assim, né? Mas a gente sempre mostra e deixa isso bem conversado com o cliente, né? Que é uma fase de transição, fase de implantação, né? Sim. Ele tem que, o destino dele é o atendimento interno, via helpdesk, tudo aquilo que a gente vê comum aí hoje no mercado. Que é importante a gente explicar isso para o cliente, porque a equipe de implantação, ela está na rua. Ela tem a sustentação interna, né, o pessoal que está atendendo os clientes de implantação, mas é uma limitação. Esse cliente tem que ir para a equipe interna, onde tem um volume maior, onde tem as metodologias já bem estabelecidas, né? E aí a gente vem acompanhando isso de que maneira? Quando as dúvidas já diminuíram, quando o cliente está satisfeito, está confiante. Então essa proximidade com a diretoria, o pessoal do que tenha que responde, né, pela empresa lá, que vem nos dando esse feedback. E aí a gente faz o quê? Faz a agenda de transição, né, no processo de entrar em contato com o cliente lá e tal, ó, vamos fazer, você está de acordo, está tudo bem, você concorda, está faltando alguma coisa do que a gente combinou de implantação? Não, ó, implantamos tudo, daqui para frente é só melhoria, implantação de processos novos que a gente dá andamento em seguida, né? Mas existe um amadurecimento, sim, né, que hoje toda empresa passa por essa fase. Dificilmente uma empresa vai ser implantada num dia e pouco tempo depois, ali, dias, ela vai estar madura. Não, ela tem essa fase de adaptação e a partir daí a gente faz a transição, né, pro interno que a gente fala. Eu acho que por mais que a gente tenha um cronograma de datas definido, que a gente define lá no levantamento de requisitos da empresa, a gente fala assim, olha, tal dia para a gente ter terminado os nossos treinamentos, né? E a empresa, entre aspas, estar apta a ser transicionada ao interno. Mas por mais que a gente tenha essa data já definida, eu acho que é quando a gente começa a sentir a ausência positiva do cliente, né? Porque é aquela ausência que, assim, chegou segunda, nenhuma dúvida, terça, nenhuma, quarta, aí você já começa a pensar no cliente. Chegou na sexta, ninguém da empresa chamou você. E aí você pega na sexta, liga lá, a maioria das vezes, pelo menos no meu caso, ligo lá para o diretor mesmo, ou para os operacionais. Pessoal, e aí, como é que tá o sistema? Tá tudo bem? Vocês não me chamaram essa semana? Tá correndo tudo certo? E a pessoa, não, aqui tá show de bola, o sistema tá tocando, todo mundo conseguindo executar os processos. E aí, essa é a famosa ausência positiva, porque o cliente está ausente dos requisições ali de treinamento, de dúvidas, mas é porque tá tudo dando certo. Então, acho que é quando a gente mais sente isso, né? É que é importante explicar também a diferença dos cenários, né? A gente tem cenários pequenos e cenários bem grandes, né? Sim. Que é a parte de adaptação, você depende da adaptação do usuário, né? Do outro lado. Por mais que ele recebeu todo o treinamento, teoricamente não é garantido que ele está confiante, né? Exato. Em executar. Então, você tem que estar ali nesse período para poder sanar as dúvidas ali até ele estar pronto, né? Vamos dizer assim. Mas é o processo que existe hoje, que acontece hoje, né? É isso aí. Pessoal, estamos chegando mais ao fim desse podcast, né? Temos aqui muitas informações relevantes na maioria da tomada de decisões que vocês precisam, né? Nas tomadas de decisões que vocês precisam para fazer esse movimento, tomar essa atitude, ou identificar, né, Vitor e Matheus, algo que não está legal dentro da empresa, com essa nossa conversa aqui, deixa claro, né, alguns feelings ali que o empresário, que o proprietário, que o gerente, que o líder possa pegar e falar, olha, esse é um cenário aqui que eu preciso me preocupar e começar a cuidar, né? Com certeza. Muito obrigado, tá, Vitor, por nos ajudar, por estar presente aí. Tem alguma mensagem, alguma coisa que você queria deixar pra galera? Não, é importante explicar, né, que também isso serve para quem está pensando aí em mudar e não sabe por onde começar, né? Acontece, a gente recebe bastante contato, assim, com o pessoal bem leigo, né, de como seria a mudança de um sistema para o outro. Porque os sistemas começa lá com a empresa pequenininha, vai crescendo junto, chega um porte que a empresa está num porte que ele não sabe nem como trocar isso, né, com essa quantidade de gente e tudo mais. Então, explicar que tudo isso é organizado, tudo isso tem uma metodologia, né, é importante, então, o pessoal conseguir saber que dá para ser feito, né, que tem toda uma organização. E qualquer dúvida também a gente está à disposição aí para sanar. Top! Matheus, muito obrigado, tá? Pela presença e por dividir conhecimento com a gente, tá? Gostaria de deixar alguma mensagem para a galera? É só realmente essa visão que o Vitor nos passou que eu creio que no contexto que a gente atua é a mais relevante, né?
entender que não é um simples clique de botão para se trocar de sistema, mas também visualizar que também não é o fim do mundo. Sendo feito de uma forma bem organizada, que é o que a gente preza principalmente, tudo é possível ali, vai ocorrer tudo bem, vai ocorrer da forma correta e todo mundo vai ficar satisfeito no final. Bom, pessoal, a minha mensagem também é o seguinte, ó. Nós trouxemos aqui muitas informações, né? Sim. Muitos feedbacks, feelings aí, para vocês conseguirem fazer essa identificação e entender o que está indo legal, o que não está indo legal. A coragem, né, e a tomada de decisão, ela faz parte de um processo que principalmente o proprietário ou líder da empresa ali, ele precisa sofrer essa dor, né? Sofrer essa dor a curto prazo, mas a longo prazo ter os seus benefícios. Então, é necessário que você entre mais dentro do processo da sua empresa, conheça mais o que está acontecendo, fale com os seus colaboradores, veja se existe algum problema, algum relacionamento que ele precisa ser estreitado, né? Que ele precisa ser resolvido e com certeza, né, essa comunicação com a software house, com a empresa que fornece o seu sistema, num modo de parceria, ela pode solucionar para vocês a médio, a curto ou a longo prazo a solução que você precisa para alavancar o seu processo, para crescer. Então, sem nenhum problema com isso, é interessante se investigar para estar correndo atrás desses problemas aí. Beleza? Muito obrigado para vocês que ficaram até aqui com a gente. É um prazer enorme trazer essas informações aí e poder ajudar vocês. Beleza? Valeu? Até mais. Valeu.